Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal, mais uma vez, obrigado, muito obrigado. Mais uma vez aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Vocês perceberam que tudo é mais aqui? É por isso que nós estamos na TV Mais, uai. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho que vocês têm dedicado ao nosso programa já há longos 12 anos. Extremamente maravilhoso. Mas é muito maravilhoso isso, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores. Lá no comecinho a gente sempre conta essa história e é sempre bom refrescar a cabeça. Era tudo por telefone. Ó, tocava o telefone, isso é telefone, viu? Alô, produção do Show Mais? Pois não. Um programa com Elvis Presley. Vamos bolar, sim, obrigado. Hoje em dia não, hoje em dia é, ó, tudo na base do keyboard, do teclado, www, tá aí na tela, .tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais. Não use o símbolo matemático assim, que não funciona, não. Escreva-o por extenso, MAIS. Então fica www.tv MAISABC, tudo grudadinho.com.br. Isso. Nós vamos começar de imediato o nosso programa, porque hoje é um dia muito importante e nós estamos recebendo um convidado também importante que vai declinar, olha que lindo, sobre este assunto. Vamos perguntar a parte operacional, formada por jovens universitários que por aqui passam por um período, uns mais longos, outros menos longos, depois eles se catapultam para outras emissoras, não só da capital, como também de outros estados brasileiros e outras cidades do interior, e tem aí uma meia dúzia de uns 2 ou 3 que já estão trabalhando no internacional, no panorama internacional. É espetacular, Jimmy Sanches. Atenção, atenção, eu vou fazer aquela perguntinha clássica, porque quando vocês não estão afins, eu sei. Trava uma máquina ali, trava outra máquina lá, é aquela enrolation da aviation. Vocês estão preparados, afins de colocar mais esta edição no ar, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para a decolagem mais do que imediata. E o tema, Jimmy, é diversidade sexual, modulando 1000 nos céus do Brasil. Ô, Jimmy, mostra a fúria pra eles aí. Levanta, meu! E nós estamos recebendo para esse tema importantíssimo, diversidade sexual, já que hoje, Dia Internacional do Orgulho Gay, 28 de junho de 2016. As comemorações acontecem ao redor do mundo. E nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente e fundador da ONG ABCDs, Associação Brotar pela Cidadania e Diversidade Sexual, o Marcelo Gil. Palmas para o Marcelo Gil. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Muito obrigado aqui no nosso também, programa. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho desse dia importante, o que acontece. Depois nós vamos falar da ONG também. Tá. Primeiro dia para carimbar, não é? Para celebrar realmente essa data. É assim, o dia do orgulho gay, a gente coloca no Brasil o dia do orgulho LGBT. É um dia de conquista onde nós podemos hoje estar nas ruas, podemos se expressar. Aconteceu em Stonewall, então assim, toda aquela história que aconteceu da revolta que nós tivemos para conter essa conquista de hoje, de estar em público também. Nós estamos com conquista de poder falar do nome de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais e homens trans. Então nós estamos construindo esse novo horizonte de poder se expressar e se poder colocar também em termos de
ter políticas públicas à nossa população. Ô Marcelo, essa luta ela foi configurada quando? Desde quando tem essa luta? Em 28 de junho de 1969, que aconteceu a invasão num bar em Stonewall, nos Estados Unidos. Mas desde aquela época, como a repressão da polícia militar que frequentava, da polícia que agredia naquele momento, então houve essa revolta que até o filme Milk, quem puder assistir, assista, que ele representa muito bem o que vivia a população LGBT. E no Brasil, a gente trazendo para a nossa realidade, nos anos 80, que começa a se surgir o movimento, que era o antigo GLS, depois vem surgindo... Então, nos Estados Unidos, em 69, aqui no Brasil... Mais ou menos, assim, em depois 1980... de uns 11 anos, mais ou menos. Isso, em 80 começa a se criar... Uma década, vai. Isso, uma década. Começa a se criar forças. Aí, quando você começa a surgir as primeiras, vem o jornal Lampião, que começa a surgir o movimento, algumas expressões da população LGBT. E aí você vê o surgimento da AIDS também, todo aquele contexto histórico que coloca a população LGBT, a população de gays principalmente, uma discussão totalmente inversa, e nós vamos conquistando a nossa identidade. Aí vem nos anos 90, surge a parada do orgulho LGBT. Com a parada do orgulho LGBT, começa a se ter uma atenção que existe uma existência dessas pessoas. Nos anos 80, só para você entender um pouco do conceito histórico, no Brasil... Essa cronologia está ótima, eu acho muito... É histórica, né? Sim, é isso porque assim, a gente saía para balada em São Paulo, no estado aqui, no Brasil, tinha a boate chamada Corinto, onde você tinha maiores vivos shows de transformistas que eram realizados. E muitas pessoas, a gente saía da região do ABC, ou saía de São Paulo, várias pessoas, tinham que trocar de roupa no caminho, porque você tinha uma repressão policial muito forte naquele período. Então você tinha perseguição às travestis, tinha perseguição aos gays, e a gente vivia mais à noite. Então, como a população LGBT, os gays ficavam mais dentro das baladas à noite, você não tinha tantos atos assim de homofobia, porque ele ficava mais dentro das baladas noturnas. Em recintos fechados. Sim, recintos fechados. Então, naquele momento, aquele conceito histórico. Já quando você começa agora, a gente decola historicamente para a parada do orgulho LGBT, quando você começa a ver que a gente começa a ocupar o espaço de direitos, de estar de dia, de poder ser um homossexual de dia, um homossexual à noite, conviver numa sociedade. Aí começa a se surgir os atos de homofobia, porque você começa a incomodar e nós estamos ocupando os espaços hoje. A população LGBT, ela não está mais somente na noite, ela está de dia, ela está começando agora, ela ocupou todos os espaços sociais. Nós estamos na política, nós estamos na sala de aula, nós estamos no trabalho, nós estamos no conceito de família e nos novos modelos de família também que surgiram. Então, são conquistas, tem um histórico que nós fomos construindo e esse histórico que foi construído é agora que nós vamos começar a alavancar essa história do orgulho LGBT. Queria que você falasse um pouquinho da ONG, a BCDs, né? Aliás, você está com a camiseta Correto. Da ONG. Parece que é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, mas não é. É A de associação, B de brotar, C, cidadania, e D, diversidade, e o S, que sexual. Coloca supostamente a sigla no plural, de sexual. Quando você teve a ideia, quando começou? Foi assim, nasceu num grupo de jovens que estavam em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Rude Ramos, embaixo da Maquise da Igreja do Ruge. Esse jovem, por causa dos motivos de atos de homofobia que já aconteciam em São Bernardo do Campo, em Santo André, que são aquela coisa dos carecas ABC, se reuniu eu, Eduardo Santarello, Silas, a Kátia, aí juntou toda essa equipe, o Daniel Calazans, que a gente são pessoas, Eduardo Santarello, que são pessoas que criaram a BCDS, e aí nós começamos a montar um nome, e era um grupo que é muito orgulhoso falar, porque assim, em 2004, a gente saía do período das 7 horas da manhã e ficava até 7 horas da noite, uma equipe trabalhando, depois das 7 da noite às 7 da manhã, outra equipe trabalhando durante... Quando você diz trabalhando, era fazendo o quê? Estatuto, montando uma ata... Infraestruturando, então. Totalmente para montar essa organização. Ele foi montando estatuto, pegando os dados, tentando montar todo o que poderia ser realmente um movimento social organizado e que desse essa oportunidade de você mudar alguma coisa na região. E como foram os primeiros passos? Não foram fáceis. A gente não conseguiu registrar no momento na cidade de São Bernardo do Campo, teve muita dificuldade.
Aí conseguimos uma escapatória para a cidade de Santo André, onde naquele momento tinha uma vereadora com muito orgulho chamada Helenide Paiva. Ela já tinha um trabalho, porque nos anos 70, olha qual que conceito histórico bonito. Em 1978, ela ajudou a fundar uma ONG de travestis na cidade de Santo André, que é a ONG Tulipa. Foi o primeiro movimento social que nasceu no Brasil em defesa das travestis. Foi em Santo André. Olha que coisa importante. Aí viemos parar no gabinete dela no dia 20 de dezembro de 2004. Caímos, entregamos os ofícios no gabinete dela, já fomos para o Fórum Social Mundial no ano de 2005, na qual já declaramos a primeira parada do orgulho LGBT na cidade de Santo André. Já entramos com a ação, que era aquela ação contra o programa do João Kleber na Rede TV, que tiramos a Rede TV fora do ar durante 2 dias, e mostramos ser uma organização que veio para ficar. O que acontecia no programa? Oi? O que acontecia? Nesse programa, no período, havia atos que ele colocava as pegadinhas. Tinha atos de machismo, que é agressão contra a mulher, e atos de homofobia também, piadas com a população LGBT. Então existia Essa teria sido a primeira vitória de vocês na justiça? De tantas outras que nós já vamos ter, tivemos e temos ainda. Mas essa foi a primeira? Foi a primeira. Já entramos para ficar e continuar e levar o nome de Santo André. E uma coisa importante, a violência homofóbica tinha nos parques aqui na cidade. O homossexual ele não podia ir num parque, a gente era agredido dentro de casa pela família. É agredido na escola. Você é agredido pelos seus amigos. Então você vai ter um momento de lazer para encontrar os seus iguais, os seus pares. Nesse momento que é para o parque, você era agredido ou pelo menino que não gostava, os homossexuais, ou pela guarda municipal e quando saía pela polícia militar. Então, é um passado muito recente, porque 2005, historicamente 2006, falando, foi ontem. Foi ontem isso daí. Em termos de Brasil, esse raio-x se aplica, batem as chapas ou não? Lamentavelmente, nós podemos dizer que tem estados que a violência homofóbica está em alto índice ainda. Nós vamos pegar a região norte, nordeste. Lamentavelmente, no Brasil, hoje, a cada 26, 28 horas, um homossexual é assassinado no Brasil. É uma triste realidade no Brasil. No estado de São Paulo. O estado de São Paulo seria o mais adiantado, digamos assim, na concepção, no entendimento? Olha, em termos de você ter uma concepção de política pública, o governo do estado de São Paulo, ele tem a criação, mas fica aquela coisa entre Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Alguns estados estão criando mais políticas públicas direcionadas à população LGBT. No estado de São Paulo, nós temos a Lei 10.948, que é uma lei administrativa que pune atos de homofobia e transfobia em todos os ambientes comerciais. É uma lei que funciona no estado de São Paulo. De quando é essa lei? No ano de 2001, apresentado pelo deputado Renato Simões. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o tema diversidade sexual. Gente, é um tema muito importante, deve ser ouvido, deve ser entendido com muito amor, com muito respeito, não é? Porque nós estamos tratando de vidas. E isso é o mais importante de tudo. Não haveria discussão nenhuma se houvesse o respeito. Não é verdade, o Marcelo? Então vamos para o intervalo e já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas eu não poderia jamais deixar de falar da LL Presentes, porque desde o primeiro programa, há 12 anos, a LL Presentes cacifa o nosso programa, patrocina o nosso programa, dá a égide comercial ao nosso programa. Olha só que linda loja, gente. Dê um pulinho lá. Agora tem as consultoras da LL, elas vão te dar as maiores dicas possíveis e imagináveis. E, se preciso for, elas vão até a sua casa para ajudar na decoração. Vai lá tomar um cafezinho, vai lá tomar um chazinho e marque com uma amiga um encontro, 2, 3, passem horas agradabilíssimas na LL. Marque na sua agenda, LL Presentes ou a Laura 740 na Vila Bastos, em Santo André.
Pronto, já estamos de volta com o tema diversidade sexual. 28 de junho de 2016, Dia Internacional do Orgulho Gay. E nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente e fundador da ONG ABCDs, Associação Brotar pela Cidadania e Diversidade Sexual, o Marcelo Gil. Ô Marcelo, você está traçando uma linha histórica aí bem delineada mesmo, né? As primeiras vitórias foram pipocando, mas mais no Sudeste, há mais dificuldade no Nordeste, no Sul e em termos mundiais, né? Da onde vêm as informações? Puxa, aconteceu isso lá, eles conquistaram não sei o que lá. Onde pipoca mais? É assim, o movimento LGBT, ele tem totalmente o histórico de você ter conquistas. Estados Unidos, Europa. Então você vai ter... Só que ao mesmo tempo nós temos algumas perdas. Por exemplo, você ser um homossexual hoje no Irã, nós somos assassinados. Eles são jogados. Olha que coisa absurda. Eles jogam o homossexual do prédio, lá de cima do 14º andar, por ele ser homossexual, por ele ser um gay, jogam um rapaz lá de cima e se ele estiver vivo ainda, ele é apedrejado vivo. Então a homofobia existe em alguns países que até a gente tem que questionar muito aonde que nós estamos na parte de direitos humanos que não questionam esses atos de homofobia e de transfobia que acontecem no mundo. Essas vitórias vão acontecendo. Nós temos uma grande vitória na Argentina também, que foi de você colocar o direito ao nome social, que é importante deixar bem claro que é uma conquista que nós tivemos no Brasil agora, nesse momento recente, que hoje, na última Conferência Nacional de Direitos Humanos da População LGBT, a então presidenta Dilma, ela assinou que as travestis, homens trans e mulheres transexuais, hoje, tanto nos espaços públicos e privados, tem que ser respeitar o seu nome social, de identidade de gênero. Então vão se pipocando algumas ações e ao mesmo tempo que a gente avança 10 passos, em alguns momentos acabamos retrocedendo 20 passos. O primeiro beijo, recentemente, veio na novela há quanto tempo demorou para acontecer no Brasil, enquanto em outros países já ocorre esse grande avanço. Então, nesse momento hoje, é um momento muito de se pensar nos direitos que nós estamos adquiridos, direitos e conquistas. Porque se eu estou aqui sentado hoje, foi graças a uma postura que teve uma conquista de eu estar aqui hoje, não só como eu, como vários LGBTs que estão no momento trabalhando na sala de aula, no seu cargo de trabalho. Ele está podendo... Nos mais variados cargos, né? Vários cargos. Ele pode ser um juiz hoje, um advogado, um professor. Então, nós estamos numa diversidade plena, vivendo em harmonia. Estamos tentando viver nessa harmonia. No mundo, onde você consegue detectar o país mais adiantado em termos de entendimento? Fica muito difícil você colocar um país assim, mas a Europa, ela consegue ter, assim, você pode colocar... Onde as leis já avançaram. Sim. Olha, nós temos avanços hoje acontecendo na Itália, que já começou a ter o casamento agora, também na Itália. Nós temos agora também, você tem vitórias nos Estados Unidos, que é onde até o próprio presidente Obama, ele vem em defesa da população LGBT, pelo caso que está acontecendo em Orlando, dos 50, dessa lamentável perda de 50 pessoas que aconteceu em Orlando. Então, nós começamos a ter grandes avanços e começa a se multiplicar. A Austrália também tem grandes avanços para a população LGBT. Aqui no Brasil, quais são os planos das organizações? Porque vocês não estão sozinhos, né? Vocês têm várias organizações, sim. espalhadas pelo Brasil todo. Sim, nós temos organizações nacionais. Você, que eu digo, é a ONG ABCDs. A ABCDs, nós somos coligados à BGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, e nós temos a Arte Gay também, que participa nessa discussão na esfera nacional, para que você tenha uma conquista. Então, existem as organizações, associações nacionais, e existem várias outras organizações. Nós somos a ABCDs de Santo André, mas temos a Viva Diversidade em Diadema, tem a União Arco-Íris em São Caetano. Então, você começa a perceber... Nas cidades do interior também? Desculpa interromper. Temos em Araraquara organizações. Nós temos em Piracicaba, que é a CASE, que é um pessoal muito bárbaro que trabalha fazendo isso. Temos também o Identidade em Campinas. Temos a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, na capital. Então, são várias organizações que o nosso foco é o direto. Qual que vem ser o foco? Podemos ter divergência de
muitas vezes de ideias, de lutas. Mas na hora de você conquistar, qual o objetivo maior hoje de todo o movimento é a criminalização da homofobia e da transfobia. E tem alguns movimentos que estão usando agora o termo LGBTfobia. Mas a gente prefere colocar assim homofobia para entender que é a situação de orientação sexual que é justamente para gays, lésbicas e bissexuais. E quando você coloca transfobia, vem ser para a identidade de gênero, que seria para as travestis, mulheres transexuais e homens trans. Então, quando você coloca, é para compreender esse entendimento que cada nossa luta é para a criminalização. E no segundo ponto é o casamento igualitário. Nós temos hoje o casamento que é realizado, que foi votado pelo Supremo Tribunal. Mas esse casamento não passou ainda pelo Senado, não passou pela Câmara dos Deputados ainda. Então, um outro grande desafio... Para ser enquadrado na legislação, inclusive. É um outro grande desafio que nós temos que compreender. Hoje, a maior preocupação nossa também é você perceber como colocar hoje uma sociedade, a família, para compreender que você vai estar numa sala de aula e vai ter que encontrar agora jovem que tem 2 pais, 2 mães. É compreender esse novo horizonte. E nesses casos desses pais, ele pode ter um filho que seja um homem trans, uma mulher transexual. É a família mosaico, né? Sim. E essa concepção de família, é muito gostoso falar disso, porque assim, você tem... recentemente eu vi uma reportagem muito bonita e interessante, num canal de uma emissora do TV, que ele colocou, que mostrou um pai, que seria, o pai é um homem trans, a mãe é uma mulher trans, e os filhos eram transexuais também. Então tinha um menino homem trans, mais outro rapaz homem trans, e uma menina, uma mulher trans. Então uma mulher transexual, desculpa. Então você compreender que é para você, que nós somos humanos, nós podemos construir uma sociedade com igualdade e sem violência. O importante é você compreender que nós não queremos nada mais do que nossos direitos iguais. Agora, como que fica o direito do homem trans hoje em dia? Porque ele não tem a mudança ainda no documento dele. O RG dele consta um nome, continua lá, o sexo feminino. Ele pode até ter a mudança no seu crachá, como o nome masculino que ele faz a luta, a batalha, que conquista o seu nome social. Ele pode ter a mudança de nome, mas existe recurso financeiro para isso. Então, são várias lutas que nós temos que ter constantemente. Então, a gente tem que perceber, ter esse olhar, que a política pública é preciso ter. Uma grande falha que nós temos hoje no estado de São Paulo, e no Brasil colocado, são a falta de coordenadorias LGBT. De todas essas classificações que você nos apresentou, umas sofrem mais do que as outras? E quais seriam e o que sofrem? Olha, a gente pode colocar que todas têm a sua identidade, sua especificidade de cada ato de homofobia e de transfobia que vai sofrer. Hoje nós temos que perceber que a lésbica, o casal de lésbicas sofre o tipo de lesbofobia. Pelo ato, ela pode sofrer com estupro corretivo, ela pode sofrer com a violência machista, ela pode sofrer com a invasão da própria privacidade pelo machismo que ele é invadir a privacidade do casal de lésbicas. O gay, o homossexual, ele é agredido fisicamente porque ele vai acabar atingindo, que o homem nunca pode ter um outro homem, ele não sabe de onde vem o tiro e de onde vem a pedrada, a gente não sabe de onde que vem. O homem bissexual, ele muitas vezes ele não é compreendido que ele pode ter uma relação com uma mulher e pode ter uma relação com um homem. E quando a mulher ela é bissexual, ela pode ter uma... Por que ela pode ter uma relação com um homem e com uma mulher? Tem uma brincadeira que a gente pode fazer nesse sensato aqui. Um homem, quando ganha uma cor, que cor que o menino ganha quando nasce? Não é azul? Ele vai ganhar azul. Sim. E brinquedo, vai ganhar um carrinho, vai ganhar alguma coisa nesse aspecto. Uma mulher, quando ela vai ganhar um fogão, vai ganhar uma geladeira, que tem que ser o machismo imperando no lado da mulher. Então começa a perceber que começa a vir um sofrimento nesse aspecto, qual que vai perdendo mais. E aí entra bem naquele diálogo bem propoente para você colocar. Uma mulher, quando um rapaz, um menino, ele quer ficar com duas mulheres, é o machão, é o pegador. Quando uma mulher decide ficar com 2 rapazes, ela é chamada de todos os nomes negativos.
E quando aí você vai começar a entrar em conceito agora das travestis. As travestis, elas têm aquele corpo escultural, são as famosas que trabalham para ter aquele corpo, e elas são aquela identidade de você visualizar a beleza de uma mulher que nasceu dela mesma. Elas trabalham com a beleza e o glamour. Eu acho que assim, a travessia, o respeito que elas têm, o orgulho que elas têm, elas carregam com isso. E também carregam o preço do preconceito. Porque é gerar oportunidade de trabalho, gerar a oportunidade de você estar na escola e na sala de aula. E aí você vê agora a mulher transexual, que ela se identifica, que ela vem com a transexualidade, reconhecendo o seu corpo e fazendo toda a mudança que ela tem que fazer pela cirurgia que acontece no estado de São Paulo. E o mesmo ocorre com o homem trans. Então, se a gente for perceber o sofrimento, ela vem de uma forma linear que todos sofrem com igualdade, ou pela homofobia, pela transfobia e vindo pelo machismo. Marcelo, o que a pessoa encontra no site www.ongabcds.com.br? Ela encontra informação do show da diversidade que acontece, encontra informações de políticas públicas que acontecem na região, da Parada do Orgulho LGBT de Santo André, que vai ser no dia 31 de julho, e pode pegar várias informações que nós podemos ajudar, e também denúncias do atos de homofobia e transfobia, e nós temos um departamento jurídico, que é a doutora Cristiane Leandro, que nos atendem em todos os momentos a toda a população LGBT. E nós gostaríamos de agradecer muito sua presença, presidente e fundador da ONG ABCDs, Associação Brotar pela Cidadania e Diversidade Sexual, senhor Marcelo Gil. Marcelão, um abraço, obrigado por ter vindo. Boa sorte nesse dia tão importante, 28 de junho de 2016, Dia Internacional do Orgulho Gay, onde nós extraímos o tema diversidade sexual. Muito obrigado, uma boa noite a você. Não percam, à meia-noite, o programa Clique Noite com ele, Edmir Cleto, e o J+, à meia-noite e meia. E mezza. Va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani e riposare in pace. Ci vediamo domani, bella. Ciao, fui. Na velhice, o prazer do sexo é substituído pelo prazer da ternura, compreensão, companheirismo e onde as duas pessoas realmente vivem uma sexualidade plena e responsável. Sócrates.